Tá, vamos para a segunda parte. A parte 2 de hoje é o envolvimento do Daishikawa, esse triângulo, esse Doritos maravilhoso que a gente já conhece, né? Esse Doritos Man. E ele traz o pior lado dos contos de fadas. A gente já sabe que, assim, os finais de contos de fadas nunca foram... Como é que eu posso falar? Eles nunca foram finais felizes. A Disney transformou em finais felizes. Mas eles nunca foram exatamente felizes. E se você não conhece a origem dos contos de fada, não te aconselharia a saber também. Porque é pesado, sabe? Pesadinho. Eu me chamo Daishikawa e seguinte, contos de fadas Cacete. sensatas. Esse tipo de assunto é recorrente aqui no canal. Eu já falei sobre Analog Horrors, como Alice in Dreams, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, onde tinha esse lobo desgraçado. Eu já contei de tudo e mais um pouco. O motivo de ter tanto conteúdo sobre histórias dos irmãos Green é que boa parte dessas obras são baseadas nos contos originais que já são domínio público desde antes de você pensar em nascer, na época em que você ainda estava transcendendo a matéria. E claro, eu já estava A criança mandou um Open Gangnam pensar Style em do nascer, nada. na época em que você ainda estava transcendendo a matéria. E claro, eu já estava vivo, pois o triângulo é safado desde os primórdios. Esse fato fez com que diversas adaptações dessas histórias fossem criadas, e com isso tivemos várias obras e também tivemos várias desgraças. Eu sempre trago aqui para o canal as versões em Analog Horror dessas histórias, e o motivo real de eu estar fazendo esse vídeo é dar cabo da maioria delas de uma vez. Eu sei que qualquer dia desses esse vídeo é dar A contar cabo da Analog Horror. maioria delas de uma vez. Eu sei que qualquer dia desses vai vir um maluco do inferno e fazer a história mais incrível do mundo sobre João e o pé de feijão. Meu pau na sua mão. Mas até esse dia chegar, pelo menos eu Nossa. já vou ter feito esse vídeo aqui. Além dessas versões Analog Horrors, eu vou falar um pouco também de outras adaptações da mesma história que eu tô contando. Por exemplo, se eu falasse de Alice in Dreams nesse vídeo, coisa que eu não vou fazer por já ter um vídeo dedicado nessa história do canal, eu também falaria sobre Meu Alice Deus. Madness Returns. Simplesmente Esse por jogo foi ser muito icônico, bizarro, um nível mano. absurdo, tendo seu mundo baseado no conto antigo, porém dando um background mais sombrio pra história original, e caprichando Sim. em cada mínimo detalhe. Além de que Eu minha ainda tinha que personalidade jogar isso foi em algum moldada por momento. essa lista. Ah não, velho, o vídeo desse cara não, mano, não faz isso não. Oi, Evans. Ei, velho, como é que tá? Além de protegendo o seu filho de várias situações onde ele pode se desviver. Mas ter criança é isso, né? Que eu saiba é isso. Mano, esse cara... Aqui, eu não sou bonito, sério. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio pessoalmente. Tipo, por vídeo, cara, deve ser muito feio. E eu não arrumei meu cabelo. Eu juro que eu não arrumei meu cabelo porque tu pediu pra mim não arrumar. E Você tá com uma franja lateral, mano. Tá com uma franja certa lateral. Não tem como você não ter arrumado o seu cabelo. a minha voz não é bonita. Eu acho minha voz, tipo, é sério, eu acho ela muito ridícula. Todo mundo se tornou... Tipo, todo mundo riu até que, de repente, todo mundo falava igual ele. Não, tipo, sério, né? Eu não, tipo... E hoje, 85% da adolescência tem essa ansiedade de usar manias de linguagem do tipo. Todo mundo riu. Achou engraçado. Tipo, sei lá. E eu tenho que desfiar meu cabelo logo porque ele tá ficando muito grande, aí tá perdendo corte. Enfim, tu é muito linda. Isso é Um pedaço de mim se vai embora. verdade. Tu é muito linda. Eu não sei, tipo, eu te acho muito fofa. Verdade. Tu é muito fofa. Essa seria uma conversa desconfortável se ele estivesse de frente com a pessoa. Pelo tanto que ele tá sem graça. Mas é uma gravação dele sem graça. Tipo, ele tá olhando para uma câmera e ele tá sem graça de falar para a câmera. Você imagina esse menino ao vivo falando com a menina. E, nossa, meu mouse tá, tipo, caralho. Tá. Seu mouse tá tipo alguma coisa. Só que o seu mouse nem tá aparecendo, meu amado. Eu ia falar mais alguma... eu ia falar que tu é gostosa, verdade. Isso é... Caralho, tu é. Uhum. Eu também falo caralho pra caralho. Ai, cara. Meu Deus do céu. Um pedaço de mim se vai toda vez que eu reajo a isso. Uma gótica que gosta de faca. O primeiro conto de fadas que vamos falar... Oi, Gretel. Não, primeiro nós vamos falar de Ragnarok Online. Sinta a fúria de Cavaleiros Rúnicos.
Hansel e Gretel, na Não vou verdade, fazer se trata propaganda. da história de João e Maria. Na história original, são dois irmãos pobres que vivem com o pai lenhador e a madrasta. Durante o período de fome, a madrasta convence o pai a abandonar as crianças na floresta para que Isso é melhor do que comer as crianças. Vocês têm que parar, vocês têm que dar o braço a torcer de que isso é um destino melhor do que o que a bruxa queria fazer com eles, que era comê-los. Nós temos um ponto aqui, não? eles não passem mais necessidades. Na primeira vez, Hansel espalha pedrinhas para marcar o caminho de volta e eles conseguem retornar para casa. Mas na segunda vez que eles foram mandados embora, eles usam migalhas de pão, os pássaros comem e eles se perdem. Andando pela floresta, eles encontram uma casa feita de doces e começam a comer. A dona da casa era uma bruxa que atrai as crianças para dentro com promessas de comida e uma cama para eles dormirem confortáveis. Mas o seu verdadeiro plano era engordá-las para depois comê-las. Ela prende Hansel e obriga a Gretel a trabalhar para ela. No fim, a Gretel Falar que abandonar é melhor do que comer é realmente terrível, mas uai. consegue enganar a bruxa e empurra ela pra dentro do forno, libertando Hansel. Eles pegam os tesouros da bruxa, encontram um caminho de volta e reencontram o pai. A essa altura do campeonato, a madrasta já tinha morrido, então não tinha mais ninguém querendo dar cabo das crianças. E finalmente temos o final feliz. Olha só que legal. Yay. Eu acho incrível que esse é o conto Pega, não... original. Já dava pra eu parar de falar da história aqui mesmo, não precisa nem contar nenhuma versão bizarra. O pior de tudo é que desde criança eu sempre achei essa uma Já das era histórias bizarro. mais pesadas, pois até em suas adaptações mais infantis, a galera não corta essa parte dos irmãos jogando a bruxa no fogo. Não cortam a parte de que a velha literalmente é canibal. Porém, eu ainda guardo essa história na memória, pois a minha vozinha contava ela pra mim, nos tempos que eu morava com Ou vovó. seja, vai Recentemente, entre aspas, o canal Foxmation fez uma versão analog horror de Hansel e Gretel, assim como de diversos Ah, não, outros mano. contos infantis. Só que a parada interessante é que todas essas histórias são conectadas e seguem uma timeline. Hansel e Gretel Sim. se passam logo após as histórias dos três porquinhos. E pra quem não viu meu vídeo sobre, conta da vez que o lobo mau, esse miserável, caçou e fica matou dois muito dos irmãos. bizarro, O bicho. terceiro irmão então se preparou para a chegada do lobo em sua casa, e quando o lobo veio terminar o serviço, O porquinho se sacrificou. incinera a si mesmo e no processo leva o assassino da sua família junto. Descobrimos que o lobo anteriormente era uma criança perversa que foi amaldiçoado por uma bruxa, a mesma bruxa que tenta atrair Hansel e Gretel. A história começa na casa de Gretel, Caraca, tá esfriando mais, velho. Tô com duas onde ela tem blusas. visões de seu irmão, que no caso tá morto. E aqui vem um detalhe que eu só percebi agora. Hansel, o irmão de Gretel, na verdade é o caçador. Ele aparece na primeira história do canal Foxmation, usado a Chapeuzinho Vermelho, onde ele morre sendo vítima do lobo. Claro, dando tiraço no olho do bicho antes de partir dessa pra melhor. Ele deixa uma carta pra Gretel sendo enviada diretamente do além e pede pra Me irmã ajuda ir aí, atrás filha. Deixa dele, uns pedaços de pão pra você seguindo seguir. o rastro de migalhas de pão que ele deixou pelo caminho. A Gretel pega aqui. Sim, ela pega a Glock e vai atrás do irmão A dela com Glock. mais ódio pro Capitão Nascimento caçando o baiano. Cadê o No baiano? caminho, Meu Deus do céu, Dash. ela encontra a Caramba. casa destruída do porquinho, a casa da vovó, até a trilha de migalhas terminar em frente à casa feita de doces. Gretel então bate na porta e uma mulher a atende. Nada suspeito como sempre. A Gretel entra na casa, porém ainda com Vai a dar carta do bosta. seu irmão em mente. Lá ele dizia pra não confiar, abre aspas, nela. O aviso pra que a irmã ficasse mais esperta. Entrando na casa, essa cena me traz flashbacks de Pumpkin Rabbit. A ovelha sentada conversando com as crianças com essa voz aconchegante. E sinceramente só faz o clima ficar mais pesado. Faça a menor ideia do que ele tá falando. A garota então diz que seu irmão saiu pra caçar um lobo e não retornou, o que faz a mulher arregalar os olhos. Aquele lobo não era apenas um lobo, era basicamente o mal encarnado. Ela conta que há muito tempo atrás existiu um garoto que sofria nas mãos de outras crianças. A situação saiu do controle a ponto de atearem fogo em sua casa. Não fica claro se seus parentes morreram no processo, mas não importava, já que o que vinha a seguir definiu o resto dos dias daquele menino. Ele se entregou à Eita. loucura, se corrompeu completamente e foi atrás dos que lhe fizeram mal e de pessoas que não tinham nada a ver com a história. Certo dia, ele adentrou a floresta procurando uma bruxa. Ele queria abandonar seu corpo mortal para se tornar uma criatura implacável, fazendo pacto e mudando sua forma física para ir de um lobo. Ele precisava apenas trazer um corpo de um lobo e dizer o seu maior medo para a bruxa. A criança temia o fogo. And so, the spell was cast on the murderer. A few days later, he became a creature resembling a wolf. Nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil,
but only one thing could stop him. Gretel olha pra toda essa história e acha a maior balela. Ela diz que vai embora, além de que ela não confiava na mulher. Ah, Daishikawa, mas a Gretel ia sair nessa chuva. Sim, parceiro, a mina ia sair na chuva e voltar pra casa. Uma das coisas que o Foxmation adora fazer é atropelar alguns clichês do tipo: eu não vou sair pois tá chovendo. Filhão, tu não é feito de açúcar não, pai. Eu sou esfaqueado na floresta, mas eu não durmo na casa dos outros. Tá maluco, filho? É conveniente também, cê é louco. A Gretel só fica na casa pois ela suspeita que a mulher tá escondendo alguma coisa. Além de que o final da trilha do irmão levava pra aquele local. Ela precisava explorar o lugar e descobrir a verdade. Isso não vai dar bom. In past life you were a warrior. Take tests. Do nada. Ah não, se isso for de graça, eu vou testar. O cara todo lascado. Pior que o troço é mal desenhado pra um cacete, né? Assim, eles tentam, né? Gretel acorda na madrugada enquanto tá sendo assombrada Ele por pesadelos e morreu no também fogo? pela bruxa. Ela então sai pra explorar a casa e se depara com o corpo sem vida do lobo, que segurava a chave do porão. Entrando lá, ela encontra um livro chamado Livro da Alma, que dava instruções de como lidar com bruxas e lobo. Não se mexa. Tinha um negócio ali de não se mexa, ó. Livro da Alma, que dava instruções Se você vê um grande lobo mau, queime-o completamente. Nada de pode como lidar parar. com bruxas Não e se lobo. mova. Gretel havia Se ele sido foi presa pela queimado. bruxa e ela finalmente conta o seu plano. O lobo sempre trazia carcaças de suas vítimas, porém agora elas eram apenas corpos sem alma, pois o lobo havia morrido pro fogo e a alma de suas vítimas não estavam mais sob domínio da bruxa, que precisava delas para se fortalecer. Todos descansaram em paz, menos Hansel. As visões que Gretel teve durante esse tempo foram causadas pela bruxa apenas para que ela viesse para casa de doces e visse o fracasso de seu irmão, que de alguma forma ainda estava vivo. A bruxa então parte em direção a Gretel para buscar sua alma, mas a garota não iria partir tão facilmente. Grok. Ela puxa a Grok. A posição dos tiros foi baseada no livro que Gretel havia lido agora há pouco, um livro deixado ali pelas almas daqueles que partiram pelas mãos do lobo. Assim que o coração da bruxa fosse partido, a maldição finalmente seria quebrada. Seu irmão poderia descansar em paz, enquanto a bruxa e a sua marionete queimariam no inferno. Esse é o verdadeiro final de The Fairy Tales, o analog horror que une todas as histórias infantis em uma só, e que de fato eu achei bem divertido de assistir. Além desse final, também existe o final onde todos sobrevivem, que é o final onde o Hansel usa a arma dele direito e consegue matar o lobo logo na primeira vez que ele encontra Chapeuzinho Vermelho. E além disso, logo depois ele também mata a bruxa. Eu gosto que o Foxmation deixou esses dois finais para o público escolher qual eles gostam mais. Mas enfim, finalmente eu consegui terminar esse analog horror por completo. A história Nossa, mostrar esse cara, mano. Ele tá preso, velho. Pra Eu não vocês. mostrava esse Porém, cara, existe não. outra história de Hansel Boa e noite, Gretel no mano. Tudo YouTube, bem? e é a do canal Expo Gold. Esse canal é sei, conhecido mano. principalmente por Dexter El Pero, porém ele também é responsável por Alice in Dreams, e agora Hansel e Gretel. Essa versão não se desprende tanto do conto original como a versão do Foxmation, mas ela também possui um tom bem dark com coisas bizarras aparecendo na tela, apenas mantendo esse ar de conto de fadas. Aqui a gente não tem a Glock nojo. devidamente calibrada dos crias. A grande semelhança que eu posso Pior que eu amo esse videozinho do cara fazendo o reload. tem a Glock devidamente calibrada dos crias. A grande semelhança que eu posso inscreve aí, apontar eu vou aqui colocar é seu que pé. em ambas as histórias, o Hansel morre. Tá bom, eu sei que eu já trouxe vídeo dessa história, mas eu nunca cheguei a citar outras adaptações medonhas além do analog horror. E hoje eu quero ir para a parte dos jogos. Eu apenas faria uma menção honrosa para o Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Bom Essa demais. desgraça de filme marcou a minha infância, mas não por ser um bagulho engraçado, e sim por eu não entender metade das piadas Ele é do filme. muito Eu sei que bizarro. hoje em dia eu daria risada que nem um desgraçado, principalmente sabendo que o lobo fala da Dalva. Sua chefe, Dalva. Mas quando eu era pivete, eu só conseguia sentir medo desse bode da boca mole. Na real, ele não dá medo, eu só achava a animação esquisita mesmo. Indo pros jogos, tivemos duas adaptações era muito bem esquisito. interessantes, mas que nunca fizeram tanto sucesso. A primeira é o jogo The Path não é um jogo como Oxi. os outros. Ele tá mais para um Walking Simulator que te leva para uma experiência introspectiva e cheia de simbolismos. Aqui a gente explora os temas do amadurecimento, perda da inocência, da feminilidade e dos perigos reais e psicológicos que cercam a transição da infância à vida adulta. E caras, se vocês acham que esse jogo Que é simples bosta de é esse? entender, pode tirar o cavalinho da chuva. Aqui tu vai ter que pensar em interpretar os acontecimentos. Isso aqui é mais uma peça de arte interativa
narrativa do que um jogo propriamente dito. Aqui temos a campanha de 6 irmãs. Nossa. Robin, de 9 anos, que representa a inocência. Rose, de 11 anos, que representa a curiosidade. Ginger, de 13 anos, que representa a rebeldia. Ruby, de 15 anos, que representa a dor e os traumas. A Carmen, de 17 anos. E Scarlett, de 19 anos, que representa o controle. Cada uma possui uma personalidade diferente e um lobo para enfrentar, podendo ser um evento ou figura traumática. O objetivo do jogo sempre é ir para casa da vovó. todos E aqui podem temos duas ser a opções: mesma seguir o pessoa, caminho talvez. reto, que só te faz terminar o jogo sem nada de significativo acontecer, ou então você pode acabar se perdendo na floresta, onde encontrará todos esses simbolismos. E hora ou outra, também vai encontrar o lobo. O segundo jogo já é bem mais recente. Pulamos de 2009 para 2024 com o jogo Mucorales. A protagonista se chama Blanchette. Eu com certeza não vou conseguir pronunciar esse nome direito. Uma jovem que decide visitar sua avó, mas Blanchette. logo se vê perdida em uma floresta distorcida e ameaçadora. Inclusive lembra muito a floresta de outro jogo que eu gosto muito, Darkwood. Aqui no jogo você explora livremente a floresta em busca de itens e interações no cenário, que inclusive levam para diversos finais. Mesmo que o jogo seja bem curtinho de completar, mais ou menos 1 hora de gameplay. Assim como em TPF, aqui o lobo não é uma figura literal, mas sim uma representação simbólica dos medos e traumas. Ele assume diversas formas, dependendo da escolha do jogador. Se tem algo que eu sempre vejo é a adaptação de Pinóquio para filmes. Temos os icônicos Pinóquio da Disney, Pinóquio do Guilherme Del Toro, Pinóquio usuário de calcinha do Shrek, o Pinóquio Estou usando roupa íntima feminina. Ah, meu Deus do céu, que cena maravilhosa. É uma tanguinha, não é nada. É sim. Twink daquele filme que ninguém assistiu, além de outras versões mais diferentonas ainda, como Pinóquio 3000. Ah, o Pinóquio 3000 é horroroso, mano. Eu achei esse jogo. Vamos ver se ele é bom. O Pinóquio 3000. Eu acho incrível que esse filme saiu em uma época ruim. em que todo mundo achava que no futuro a gente ia ter carro voador e tudo ia ter essa estética limpinha, toda fluida aero. Esse filme é de 2003 e pra mim ele sempre teve a estética de Família do Futuro e o filme americano de Astro Boy, que também Sim, fazendo as duas coisas parecerem muito melhores do que elas são. é lá o melhor filme do mundo. Enfim, eu não guardo nenhuma Cosplay lembrança de pai. boa dessa belíssima obra de arte, pois desde nonovo eu já achava esse design O do céu Pinóquio deu a louca feio na pra uma Chapeuzinho. desgraça. Eu prefiro, sei lá, o de Lies of P, que é um M Sim. espadachim saindo diretamente. Essa é o melhor. Cara, Lies of P é a entidade cósmica de Pinóquio. Pô, que jogo bom. Do caramba, se vocês nunca jogaram Lies of P, joguem Lies of P, pelo amor de Deus. Eu tenho uma live aqui, tipo, uma série de lives jogando Lies of P. Isso se eu não fiz os cortes. Mas, meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Bom demais. Bloodborne. Agora, no quesito terror analógico medonho, aqui temos uma história bem engraçada. Vocês já devem ter visto pela internet o vídeo Pinóquio Analog Horror. E quando eu bati o olho nisso, eu já imaginei que era mais uma do nosso mitinho Foxmations. Mas não, esse vídeo na verdade foi criado por Anthony Galego, outro youtuber que também faz vídeos sobre Analog Horrors, e decidiu criar um do Pinóquio baseado nos vídeos do Foxmations. E já que estamos aqui, por que não cobrir esse curta? O vídeo começa com o Gepeto lamentando a morte do seu filho Carlo, que faleceu apenas Já com é 11 bizarro anos. isso aí. Ele Já se é muito desculpa ruim. e diz que não havia nada que pudesse enterrar. Ao sair do túmulo do filho, uma figura aparece e diz: "Onde está meu corpo, papai?" Dá a entender que a história se passa na Itália na Segunda Guerra Mundial, e durante os conflitos, Carlo morreu e não sobrou nada do seu corpo para que o pai pudesse enterrar. Mas é isso aí Gepeto não mesmo. queria ter o seu Que filho rola. de volta, ele apenas queria ter a chance de poder dar um funeral digno para Carlo. Ele então pede a Deus para ter pelo menos alguma coisa para enterrar. E Deus atende o seu pedido. Não sei se foi uma boa ideia. Alegramentaria de Gepeto. Brilhinho da consciência. Ele desapareceu. Com o impacto da batida, Gepeto acorda e se assusta com a presença da, entre aspas, fada e do seu filho, que agora estava em um corpo de madeira. Aquele corpo que não sentia nada, que não era Acende a capaz luz da nem tua mesmo casa, de enxergar. mano. Pai e filho discutem. Gepeto diz que aquilo era impossível e que o filho havia morrido. E sem entender de fato o que estava acontecendo, Pinóquio apenas parte para cima de Gepeto.
em um ato desesperado, apenas atira. No fim das contas, vemos que Atira. Gepeto sobreviveu e que agora seu filho tinha partido de vez, porém agora pelas mãos do próprio pai. Agora é hora da sinceridade. Esse Oxi. nem de longe é o melhor analog horror do mundo. Na verdade, ele é bem clichê, porém considerando que ele foi feito meio que no meme, tá bem melhor que muita coisa que já apareceu. Tiveram alguns momentos que eu realmente fiquei perturbado, principalmente o momento que o Pinóquio imita o som do grilo e logo depois mata ele. Isso aqui sim foi estranho e eu tenho que dar o braço a torcer. Foi bem legal. Falar desse vídeo serviu mais como uma menção honrosa mesmo. E eu gosto que o criador do vídeo se inspirou no Foxmations e também quis ir atrás de criar algo próprio. Isso faz a arte de fato ter um sentido, inspirar outras pessoas. E mesmo que não tenha ficado algo extraordinário, é uma animação bem consistente. Mas enfim, o vídeo dessa semana foi bem mais simples. Eu só queria dar um fim na história de Hansel e Gretel, mas de quebra consegui apresentar outras obras pra vocês, o que me deixa muito feliz. Se você lembra de alguma outra história... Foi bem legal, velho. Foi um vídeo bem interessantinho mesmo. Eu gosto muito de Analog Horror, eu trago pra vocês, porque quem sabe.